É isso aí, pessoal. Sexta-feira, dia 18 de agosto. Sextou daquele jeito. Olha, hoje tá um dia muito louco. Eu tô vendo essa maluquice que tá acontecendo. A CPMI do 8 de janeiro tá assim: se você fechar em volta, vira manicômio. Se você jogar uma lona em cima, vira circo. Olha, vamos dar uma olhada nisso daqui, presta atenção. A gente vai falar um pouco hoje sobre muitas coisas que estão acontecendo, mas a gente precisa também dar uma passada em outros casos. Vamos começar falando um pouquinho aqui sobre essa situação da Argentina. Por quê? Porque a Argentina parece que acordou pro negócio do Foro de São Paulo, né? A Argentina, não sei se acordou só pro negócio do Foro de São Paulo ou se acordou para que quando a esquerda governa dá problema, sempre dá, ou se acordou para o caso de que a China estava fazendo uma colonização nos caras, né? Agora, vamos dar uma olhadinha nisso daqui, ó. Prestem bastante atenção. Você que está aí, eu que estou aqui, vamos falar juntos sobre isso daqui, né? Milei quer a Argentina sem relações com a China e diz que não se aproximará de Lula. Não, Javier Milei é o candidato mais cotado para se tornar presidente da República na Argentina. O líder da corrida presidencial na Argentina, Javier Milei, quer congelar as relações do Estado com a China e retirar a Argentina do Mercosul, né? Ou seja, ele quer dar um pé na bunda, essa que é a verdade, da China, tá? Em entrevista após sua vitória nas primárias no último domingo, o candidato libertário revelou detalhes sobre como pretende conduzir os assuntos da Argentina no cenário mundial caso seja eleito. As pessoas não são livres na China, não podem fazer o que querem e, quando fazem, são mortas, disse ele a Bloomberg News na quarta-feira 16, referindo-se ao governo de Pequim. Você faria comércio com assassino? Né? Indagou ele. Ele colocou a China comunista na mesma categoria do maior, o Brasil, hoje parceiro comercial da China. Ele esclareceu que cabe ao setor privado decidir se mantém relações comerciais com a China e outros países cujos líderes ele repudia, né? Aí diz ele, não tenho interesse, não tenho que me envolver, mas não vou promover laços com quem não respeita a liberdade. Disse, acrescentando que respeita os acordos já assinados na Argentina por empresas chinesas, que incluem um contrato para construir represas na Patagônia e um acordo para instalar uma usina nuclear, né? Bom, muito bem. Vamos passar a parte mais interessante aqui. Milei colocou Lula, Obrador, não, do México, Boric, do Chile, Petro, da Colômbia, e os principais líderes de esquerda das principais economias da América Latina no mesmo balaio. Ou seja, se o Milei sabe ou não, por isso que eu disse, não sei se vocês acordaram para o Foro de São Paulo ou para a esquerda, mas o Foro de São Paulo, enquanto organização, é principalmente essas lideranças aqui, com destaque para o Maduro. Não tenho parceiros socialistas, né? O libertário argentino ainda classificou o Mercosul como uma união aduaneira de má qualidade, que cria distorções comerciais e prejudica seus membros. Milei também criticou o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, que chamou de ditador. Isso não é criticar, isso é narrar um fato. Assim como os governos da Nicarágua, Cuba, Coreia do Norte e Rússia. Questionado a respeito de se aproximar de Lula, Milei foi categórico. Não vai se aproximar de Lula e botou Lula nesse balaio, que ele está mesmo, né? Vamos dar uma olhadinha aqui no que é que diz o Milei, se dá para rolar esse vídeo aqui. Yo no haría negocios con China. Pero es el segundo socio comercial de la Argentina, palo a palo con Brasil. Si rompemos relaciones con China sería una tragedia macroeconómica, Javier. No, es falso que sería una tragedia macroeconómica. Podríamos hacer transacciones con el lado civilizado de la vida. ¿Cuál es el lado civilizado de la vida? Occidente. O sea, yo, digamos, no
No hago transacciones con comunistas. Aunque sea la segunda superpotencia mundial. No me importa. Digamos, yo no negocio mi moral a cambio de dinero. Y en cuanto a China, es uno de los socios principales de comercio. Bueno, serán socios comerciales del sector privado. Nosotros no hacemos pacto con comunistas. Pero entonces, ¿qué harías? O sea, ¿no cerrarías las relaciones de Argentina con China? Yo no promovería la relación con comunistas, ni con Cuba, ni con Venezuela, ni con Corea del Norte, ni con Nicaragua, ni con China. O sea, para Venezuela vas a cambiar la política. Obviamente. Claramente. Y en cuanto a Brasil, es el socio comercial más importante de Argentina, hablaste duramente de Lula en el pasado. ¿Se pueden acercar? No. ¿Qué significa? ¿Que no lo pensás si sos presidente? De hecho, yo creo que hay que eliminar el Mercosur porque es una unión aduanera defectuosa que perjudica a los argentinos de bien, ¿no? Muito bem, né? Então, existe um comportamento aqui no Javier Milei que eu vou conversar, que eu vou falar para você. Esse comportamento do Javier Milei, não faço negócio com comunistas, os caras são bandidos, isso é o que se esperava de uma direita de verdade no Brasil. Isso é o que se esperava de uma direita de verdade no Brasil. É claro que ele vai enfrentar inúmeros problemas, mas ele está falando de maneira clara. Ele está falando para qualquer um entender o que ele está dizendo. Ele está dizendo, não faço negócio com comunistas. Os caras são do mal. Acabou. Os caras são comunistas. Não é ficar assim, não. Mas sabe, mais isso, mais aquilo. O brasileiro é muito cheio de dedos com comunista. E comunista faz o que vocês estão vendo aqui, no Brasil, nesse momento. Quantas declarações foram dadas por lideranças de esquerda dizendo assim, ó, com a direita, nenhuma conversa, vamos ferrar os caras. Com eles é combate, vamos acabar com eles, é uma boa bala, não sei o quê. E a direita fica assim, não, nós temos que provar para a esquerda que nós somos bonzinhos. Não, o comportamento correto é do Javier Milei. O Javier está fazendo a coisa certa, está falando de maneira correta. Se ele vai se dar bem, se ele vai se dar mal, eu não sei. Eu sei que a forma correta de falar é a forma que ele está falando. Negócio nenhum com comunista. Com comunista o negócio é zero. Os caras são assassinos. Os caras estão ali fazendo as piores atrocidades do planeta, as piores violações de direitos humanos da face da Terra. Não dá para ter conversa com esses caras. E acabou. Não somos amigos, não somos parceiros, não somos nada. Os caras têm que ir para cadeia. O lugar desses caras é na cadeia. Ali é o lugar deles. E o Javier está falando isso. O Javier está falando dessa forma, que é a forma correta. Meus parabéns aqui ao Javier Milei por ter essa clareza de pensamento, por ter essa clareza naquilo que expõe e acabar com o pessoal. Você vê a cara dos jornalistas, da Argentina também tem esses jornalistas que são meia pataca, né? Que ficam ali, eu gosto dos comunistas, cara. Não, e a direita é todo mundo do mal. E se faz de bonzinho. Se faz de bonzinho. Tá? Leitor de teleprompter, não sabe fazer análise, fica bancando o bonzinho ali, sabe o que tá rolando no fundo. Tá, todo mundo ali tá envolvido com as falcatruas. Não pensa que tem ninguém inocente, não. Moraes autoriza a quebra de sigilo bancário de Bolsonaro e Michele. Né, olha aí, o ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal autorizou ontem a quebra do sigilo bancário e fiscal do ex-presidente Bolsonaro e da primeira-dama Michele. A medida foi solicitada na semana passada pela Polícia Federal no âmbito da investigação Operação Lucas 12.2, que apura o suposto funcionamento de uma organização criminosa para desviar e vender presentes recebidos pelo ex-presidente de autoridades estrangeiras. Então, vamos lá. É o seguinte, em primeiro lugar, né, a gente precisa entender uma coisa. O Moraes foi lá e autorizou. Falou, não, eu quebro o sigilo do Bolsonaro, e já quebra o sigilo da Michele, e não sei o que e tal. Naquele afã. Peguei os caras, não sei o que. Olha, se o Bolsonaro fez, ele vai pagar. Mas eu não acredito que o Bolsonaro tenha feito isso, tá? Não acredito que o Bolsonaro tenha feito isso. O Bolsonaro não ia se sujar por causa de joias. Tá? Não acredito nisso. O Bolsonaro ia sair, ia vender joias e
e ficar com o dinheiro, essa história para mim não cola. Não cola, o Bolsonaro não ia jogar tudo que ele estava fazendo fora por causa de uma ação dessas, achando que ia se dar bem. Eu, Ricardo, não acredito nisso, tá? Mas, no entanto, se ele tiver feito, vai ter que pagar por isso, tá? Agora, existe um ponto aqui que precisa ser analisado, que é o ponto da insegurança jurídica brasileira, né? O seu Moraes, todo mundo sabe que tem um caso de hostilidade contra o ex-presidente. Num país sério, o seu Moraes teria se declarado, se declarado suspeito para julgar o caso do Bolsonaro. Ele ia virar e falar assim, eu não posso julgar o caso do cara porque eu estou emocionalmente envolvido. Eu tenho coisas contra o cara, então eu não posso julgar o caso dele. Então, ele tem a cara de pau de pegar o negócio, autorizar isso e aquilo. O Moraes está agindo como se ele fosse dono do TSE e dono do STF. Como se ele estivesse lá e que ele que mandasse nas coisas, fizesse o que bem entendesse. Né? E no Brasil não se tem um Senado decente. Os senadores que estão aí, não esquenta a cabeça não. A população está enxergando vocês e tudo que vocês estão falando, tudo que vocês estão fazendo, a fatura chega. A fatura chega. Você não é nada demais, você é só um senador. Você não é nada demais. Você, dos 81, leiam os lábios aqui do Roveran. Ouve o que eu estou dizendo. Você não é nada demais, você é só senador. É só um senadorzinho, não é mais nada. Você não é autoridade, você não é nada. Você é um senador, e deve explicações do que está fazendo a nós que somos a população. Você deve explicações a nós, não nós a você. É o contrário do que vocês estão acostumados. É o contrário. Vocês vão passar a dar as explicações. Nós, população, vamos colocar vocês aí para ser interrogados, para ser questionados de absolutamente tudo. Vocês vão ter que explicar tintim por tintim, e sem reclamar, e todo feliz, e com um sorriso na cara, e contente de dar a explicação pra gente do que a gente quiser. Nós, população, somos seus patrões. Se acostuma com essa ideia. A população é que é o patrão de vocês, e não vocês que é patrão da população. Vão ter que se acostumar com essa ideia, ou por bem ou por mal. Olha, ou por bem ou por mal. Ou vou fazer a coisa, falar, não, o cara tá certo, ele tá falando uma coisa que sabe, que faz parte da teoria e da prática. Ou se não quiser, vai ter que recorrer à justiça e descobrir na justiça que vocês estão errados. Porque não é possível isso. Por que não tá fazendo nada? Por que tudo isso aqui pode acontecer no Brasil? Tá na responsabilidade de vocês não estão fazendo nada. Vai ter que responder um por um. Dos 81 senadores, um por um vai ter que responder a população. Não me interessa se é de direita, não me interessa se é de esquerda, vai ter que responder. Vai ter que cumprir com o seu papel ou sai daí. Tá? A gente já cansou. A gente que a população tá pagando essa conta, é pesado. Pega o olerite do cidadão, o cara trabalha de dia até a noite, volta cansado dentro do trem, não sei o que e tudo. Chega lá na hora do olerite e tá lá. Aí vocês estão lá bonitão, né? Metendo a mão no dinheiro do cara, lá, imposto, lá pra ele pagar. Vai comprar alguma coisa no supermercado? Pau, imposto. Vai abastecer a gasolina no carro? Pau, imposto. Tá lá, tudo o cara tem que pagar. Mas vocês vão responder por isso. Mas como assim o Supremo pode fazer o que ele quiser e vocês vão ficar quietinhos? Se o cidadão abrir a boca, tem busca e apreensão e vocês estão aí como reis. Vocês não são reis. Tá? Sobretudo o Senado. Tá? Sobretudo o Senado tem responsabilidade nisso. Que isso? Chame de doutor. Não tem doutor nenhum, não. Tem que falar a verdade. Tá? E é isso aí. Agora, o caso do Bolsonaro, com esse negócio das joias, não sei o quê, vamos ver no que isso vai dar. Estou pensando se eu faço ou se eu não faço um especial aqui no canal, explicando esse caso das joias inteiro. Eu não estou dando nenhuma atenção para esse caso, porque é o seguinte, na minha opinião, esse caso está sendo igual o caso do leite condensado. Lá depois você vai ver, não tinha nada, o pessoal para de falar. Né? Eu não estou dando muita atenção para isso, não. Vamos seguir aqui. Temos mais o que falar aqui a respeito de outros casos. Né? Hoje para mim, o dia está muito engraçado, né? Ex-chefe da ABIN, e ex-chefes da ABIN, né? Aspas para eles. Equipe de G. Dias facilitou a entrada de manifestante. Ué, engraçado, né?
E aqui você tem os chefes da ABIN dizendo: em troca de mensagens privadas no WhatsApp, revelou-se uma suspeita de que a ABIN poderia ter desempenhado um papel conivente durante a invasão no Palácio do Planalto no 8 de janeiro. O diálogo ocorrido logo após as invasões envolveu o então chefe da ABIN, Saulo Moura Cunha, e Leonardo Singer, que estava encarregado da Secretaria de Planejamento de Gestão da agência. As informações foram reveladas pelo jornalista Paulo Capelli em sua coluna ontem, dia 17, no Metrópolis. A cúpula da ABIN expressou uma hipótese forte de que membros do Gabinete de Segurança Institucional, liderados por Gonçalves Dias, possam ter facilitado a entrada de manifestantes na área onde as armas eram armazenadas no Palácio do Planalto, né? A preocupação de Saulo Moura era a possibilidade de que a ABIN fosse questionada sobre a atuação na situação. Os diálogos começam com Saulo pedindo a Singer que analise todos os alertas envolvidos pela ABIN e GSI e os outros órgãos públicos no dia anterior aos eventos de 8 de janeiro. Saulo afirma: cara, estamos cobertos, né? Ou seja, olha, o papo é o seguinte, né? Os caras estão falando, né, que a equipe do G. Dias facilitou a entrada de manifestante, e aí entra com o papo de acesso a armas e não sei o que lá. Então, a gente já está com fortes indícios aqui, isso para mim não é nem indício, mas isso já é evidência, tá? Isso já é evidência de que o 8 de janeiro não passou de um grande teatro, que foi gente da própria esquerda, que foi lá para fazer isso, tudo que fizeram, essa quizumba toda que fizeram, se passando por gente de direita, tá? Ah, mas o hacker deu um depoimento. Para que esse depoimento do hacker está servindo? Esse depoimento do hacker está servindo para fazer um grande auê, não sei o que, e desviar o foco desse negócio do G. Dias. Na minha opinião, tá? Na minha opinião, isso está acontecendo. Eu não gosto de dar muita importância para a CPI, não, porque eu sei o final de CPI, tá? Eu sei o final de CPI. Geralmente a CPI termina numa pizza violenta, uma tremenda de uma perda de tempo, e é um escândalo, e é um palco para que deputados e senadores apareçam na imprensa, porque nas atividades cotidianas deles, dentro das comissões, é mais difícil atrair a atenção da população. Eles não têm o dom da comunicação, né? Alguns poucos têm e conseguem exercer isso no YouTube. Agora, esse negócio esse negócio aqui do 8 de janeiro, para mim está cada dia mais claro de que foi gente da própria esquerda que fez isso daqui, se passando por gente de direita, né? E é por isso que, inclusive, estão aí atrás, não, as joias, o Bolsonaro, não sei o que, olha lá, pegamos um crime dele, tá vendo como não sei o que? Estão atrás disso daqui, porque precisam sujar o Bolsonaro de alguma maneira. É uma atuação política, não me resta nenhuma dúvida. Olha aqui, ó. Olha aqui. Defesa de Bolsonaro acusa hacker de fornecer informações falsas durante a CPMI e alega um crime de calúnia, né? A defesa do ex-presidente Bolsonaro alegou em nota que o hacker Walter Delgatti Neto prestou informações falsas em seu depoimento à Comissão Parlamentar Mista de Inquérito. Os advogados acusam Delgatti de calúnia, argumentando que suas informações são desprovidas de provas. A defesa alega que Delgatti foi ao Palácio da Alvorada e, na presença de testemunhas, o então presidente ordenou a apuração de alegações de vulnerabilidades no sistema eleitoral. No entanto, afirmam que Bolsonaro não teve contato direto com Delgatti após esse episódio. Delgatti já havia implicado Bolsonaro em depoimento prestado em junho ao PF. O depoimento levou à deflagração da Operação 3FA, sobre a invasão de sistemas do Conselho Nacional de Justiça e a inserção de um mandado falso de prisão contra o ministro Alexandre de Moraes. Em seu depoimento, Delgatti afirmou que Bolsonaro pediu para que ele assumisse a autoria de um grampo que teria realizado contra o ministro Moraes. Segundo o hacker, o pedido teria sido feito por Bolsonaro via telefone, quando ele encontrou com a deputada Zambelli, em um posto de combustível na rodovia dos Bandeirantes, em São Paulo. De acordo com Delgatti, a parlamentar pegou um celular novo, inseriu um chip que ele acredita nunca ter sido utilizado, e o ex-chefe do executivo entrou em contato. Bom, vamos lá, tudo isso daqui o Delgatti falou, né? E a defesa do Bolsonaro está acusando o cara de calúnia, né? Quer dizer, o que é calúnia?
Calúnia é quando você pega um crime que aconteceu e fala, foi fulano de tal. Você pega, alguém roubou o mercadinho da esquina. Aí você aponta e fala, foi o seu José, aquele seu José ali, ele que é o autor do crime no mercadinho. Quer dizer, o crime aconteceu e você chega lá e você bota um terceiro ali, você aponta para uma pessoa e diz que ela que foi o autor. Isso que é calúnia na figura penal. Então, quer dizer, a defesa do Bolsonaro está alegando que o Delgatti mentiu na CPMI. Na minha opinião, o Delgatti mentiu na CPMI, mentiu muito, e agora está aí preocupado com o que é que vai acontecer. Já prestou à esquerda o serviço, né? Já prestou o serviço à esquerda, e agora está morrendo de medo do que é que vai acontecer com ele, como se estivesse lidando com assassinos, com isso e com aquilo. Na verdade, Ricardo, acho que ele contou mentira, contou mesmo, e nada vai acontecer com ele, tá? Acho que nada vai acontecer com ele. Acho que ele pode, porque o Brasil, no estado de coisas que está, quem vai fazer alguma coisa contra ele? Qual que é a autoridade que vai pegar o cara e condenar o cara e falar, você vai pra cadeia, isso e aquilo? Não vai. Não vai. Nego hoje no Brasil, quando vai pra cadeia, de repente vira presidente, tá? Tem essas histórias. Então a gente primeiro precisa consertar o Brasil para depois querer clamar por justiça. Esta que é a verdade. E aqui vem a defesa do presidente Bolsonaro, que acusou o sujeito de fornecer informações falsas durante a CPMI, né? Chegou lá e falou, olha, o cara está mentindo, né? E alegaram calúnia. Agora, tem a outra aqui. Então, isso daqui foi o que o hacker falou, né? Bolsonaro me disse que eu estaria salvando o Brasil, né? Jogou na conta do Bolsonaro aí, jogou algumas coisas aí na conta do Bolsonaro e não sei o quê, e no final das contas a gente viu o que é que estava acontecendo, né? Na minha opinião, isso daí tudo é o que eles chamam de testemunha industriada, né? É quando uma testemunha tá ali preparada para contar um monte de mentiras. Bomba. Autor da biografia de Lula destinou verba para hacker Walter Delgatti. Olha aí. O advogado Ariovaldo Moreira, que defende Walter Delgatti, tem uma foto nas suas redes sociais onde fala da parceria com o escritor Fernando Moraes, autor da biografia de Lula. Olha aí. Na publicação feita em 25 de novembro de 2021, Moreira convida os moradores da cidade de Araraquara a participarem de uma noite de autógrafos. Além disso, todos os livros que fossem vendidos no evento teriam direitos autorais revertidos para ajudar Delgatti. Boa tarde, queridos amigos e seguidores. É com muita alegria que venho anunciar no dia 13, o grande escritor Fernando Moraes fará uma noite de autógrafos na nossa cidade, onde os direitos autorais dos seus livros vendidos serão revertidos ao Walter Delgatti. Né? Diz a legenda da foto onde o advogado segura o primeiro volume da biografia de Lula, né? Então tá aí. Ai, que legal, né? Tá aí, ó. Essa foi uma das provas apresentadas contra Delgatti durante a CPMI, que investiga o 8 de janeiro. O senador Flávio Bolsonaro não usou apenas esta publicação do advogado, como também a participação de cliente e defensor em uma live da revista Fórum ligada ao PT, onde o hacker declara voto em Lula. Tá aí a publicação, né? Então, quer dizer, olha, é jogo de comadre, não dá para respeitar esse tipo de coisa, é um tremendo de um circo. As coisas, o pessoal acha que vai fazer que ninguém vai ver, tá vendo errado, tá achando errado. Cedo ou tarde a verdade aparece, cedo ou tarde a justiça é feita. O Brasil está no estado calamitário moral. O Brasil está no estado calamitário de calamidade pública no judiciário, tá? Mas isso daí precisa ser consertado e vai ser consertado. O Brasil tem solução. O Brasil tem solução. Passa por nós que somos povo cobrarmos aquilo que nos é devido, né? Nós, como povo, chegamos lá e falamos assim, ó, o papo é o seguinte, tem aqui uma Constituição, ela tem que ser respeitada e acabou. E botar os caras no lugar deles. Você, senador, o cidadão está aqui. Você está aqui. Você é bem menorzinho do que o cidadão. E vai aprender isso de um jeito ou de outro.
Seja você de esquerda, seja você de direita, você não é nada. Você é senador e olha lá. Tá? Vai aprender isso daqui da pior maneira possível. O Brasil, o Senado pensa que está aqui em cima e o cidadão está aqui embaixo, que ele está pisando na cabeça. Não é o contrário. O cidadão está aqui em cima, você, senador, está aqui embaixo e o cidadão tem que pisar na sua cabeça. Tá? O cidadão tem que olhar para você e falar assim, fulano, cadê o que você está devendo? Dá a explicação disso daqui, você tem que explicar. Não é para você gostar, é para você fazer. Não tem amigo teu aqui. Não tem amigo de senador, não tem amigo de deputado, aqui é o Roveran. Aqui não tem amigo de ninguém. Aqui é jornalismo. Tá? Vocês têm que explicar do presidente ao vereador de Vila Inhocunhé. Todos vocês têm que explicar. Tá? Vocês têm que ser colocados no lugar de vocês. No Brasil, o político está muito para cima. Ele está muito achando que ele é grande coisa e que o cidadão é um negocinho. É o contrário. É o contrário. O menor cidadão é maior do que qualquer um de vocês. Tá? Essas coisas têm que ser deixadas claras. Agora vamos lá, né? Agora vamos às coisas que o Lula não quer que fale. Quando começa a falar isso daqui, eles aparecem chorando. 8 de janeiro, cara! 8 de janeiro, cara! Não fale da bolsa, cara! 8 de janeiro! Olha aí. Olha o que acontece. Vamos botar aqui na tela rapidinho para vocês. Porque, olha, o bagulho tá muito louco, né? O Brasil tá de sacanagem. Olha aí, ó. Aí, pam, virou passeio. Né? Passeio a gente fala no futebol, quando alguém tá ganhando muito, tá dando uma goleada. Com 13ª queda, Ibovespa amplia a pior série da história. Este é o governo Lula. Este é o governo Lula. Apenas ações de 13 empresas, das 85 que compõem o índice, tiveram performance positiva em agosto até agora, com valorização máxima de mais de 8%, de um pouquinho mais de 8%. Do lado negativo, 72 empresas, ou 85% do índice, acumularam perdas que ultrapassam 27% para a queda com pior desempenho. Desde o início de agosto, o principal índice acionário brasileiro só registrou prejuízo. Vamos lembrar aqui, ações... Eles estão falando aqui, né? O que causou isso daqui? O pessoal não vai privatizar a Eletrobras, o apagão elétrico, a política de preço da Petrobras, que agora virou um samba, ninguém sabe o que está acontecendo lá dentro. Dificuldades de aprovação do arcabouço fiscal, né? As medidas de composição da Receita Federal do governo, quer dizer, onde que o Lula está botando dinheiro, além do mau humor externo com a economia chinesa, patinando, e os Estados Unidos flertando com mais aumento de juros. O mercado acionário ficou poucas horas em terreno positivo, ou seja, o governo Lula está entregando isto aqui na economia para a gente, tá? O que é o mercado acionário? O mercado de ações. O que são ações? São pequenas partes das empresas. Ó, eu tenho um papel aqui na minha mão, tá? Tenho aqui na minha mão um papel. O que esse papel significa que está aqui na minha mão? Esse papel que está aqui na minha mão, ele significa que eu tenho, me dá direito a 10% da empresa X. Aí essa empresa está lá na Bolsa de Valores, ela compra e vende esses papéis. Você tem 10% de uma empresa, você tem 15% da outra, você tem 1% de uma empresa, você tem 0,5%, 0,5% de uma empresa. Vai negociando partes de empresas. Isso que são ações. Uma ação é parte de uma empresa. Agora, quando as empresas começam a desacreditar do Brasil e sair fora, o mercado acionário sofre com isso. Por quê? Porque a empresa passa a perder valor. A empresa está tendo menos lucro. Se ela está tendo menos lucro, os sócios, o cara que tem aí, sujeito, olha aqui, eu tenho aqui um papel de 10% da sua empresa. Quanto que ela gerou? O ano passado ela gerou 100 mil. Você tem direito a 10 mil. O ano retrasado ela gerou 200 mil. Agora, então você teve direito a 20 mil. E esse ano? Esse ano a gente está no prejuízo. Você vai ter que... Você não vai ganhar nada. Aí o pessoal começa a vender as ações, porque a empresa não estava mais nada.
O mercado acionário fica assim, onde que eles vão colocar o dinheiro? Eles tiram o dinheiro do Brasil e vai botar na Nasdaq, lá no Japão, vai botar na Dow Jones, lá nos Estados Unidos, e por aí vai. Este é o governo Lula. A gente está lendo aqui todos os dias tem uma grande empresa fechando no Brasil, por causa desse tipo de tragédia econômica que está acontecendo. E o Lula está assim, ó, ele tem duas muletas. Uma muleta dele é falar que é culpa do Roberto Campos lá no Banco Central, é achar culpado. A outra muleta é o seguinte, se uma coisa está muito forte, se a ventania está muito forte, grita 8 de janeiro. Cara, 8 de janeiro, socorro, socorro, 8 de janeiro, 8 de janeiro. E aí começa esse papo, não, que extremismo, que não sei o quê, que democracia, que não sei o quê. Tudo isso para tirar a atenção da maluquice que eles estão fazendo. Tá? Da maluquice que eles estão fazendo. Tá aí a Bolsa com a 13ª queda consecutiva. Tá? E não é para falar nada. Se falar alguma coisa, aí já não é democracia. Democracia é quando alguém não fala. Né? Agora, isso daqui eu faço questão de mostrar para vocês, porque nós falamos disso aqui todo final do ano passado. Roveran avisou que esse problema ia acontecer. Crise imobiliária chinesa lança dúvidas sobre a estabilidade financeira. Essa daqui eu comemoro. Roveran falou que isso ia acontecer. Olha aqui, né, do Diário do Brasil. Os problemas da incorporadora Country Garden, que há muito tem fama de grande solidez financeira, agora está super endividada. Aumentam temores de falência com consequências imensuráveis para o sistema financeiro da China. 2 anos após a queda de sua concorrente Evergrande. Essas são as razões pelas quais a situação financeira da Country Garden é observada com ansiedade pelos mercados. Né? Então, a Country Garden é a maior incorporadora privada da China em vendas no ano passado. O grupo é dominante em cidades pequenas, que respondem por cerca de 60% de seus empreendimentos. O problema é que é aqui que os preços dos imóveis mais caíram, onde a maioria de seus clientes tem um poder de compra muito limitado. Country Garden registrava mais de 3 mil obras em andamento no final de 22, das quais eram cerca de 30 no exterior, com destaque para Austrália, Indonésia e Estados Unidos. Né? Qualquer paralisação na obra é fator de instabilidade social na China, já que os proprietários geralmente pagam o bem antes do início da construção. A Country Garden tem 4 vezes mais projetos que sua concorrente, a Evergrande, empresa que, quando parou as suas obras, provocou manifestações e suspensão de pagamentos no ano passado. Vamos esclarecer as coisas aqui. Eu vou repetir o que eu falei no ano passado e está aqui a coisa acontecendo. Né? Como funciona? Assim, uma das coisas mais lucrativas num país sério, para quem gosta de um pouquinho de contabilidade, vai dizer o princípio lá da contabilidade. Você tem que saber o que é ativo e o que é passivo. O que é ativo? Ativos são bens e direitos, coisas que você tem, né? São coisas que bens que você tem e coisas que você tem para receber. Tanto aquilo que você já tem quanto que os outros têm que te pagar. São bens e direitos. E o que é passivo? Passivo são as dívidas, né? É aquilo que você tem que pagar. Então, o que você faz? O que você faz? Qual é a solução número 1 para você enriquecer? Você elimina o seu passivo. Você fala, olha, tudo que eu tiver que pagar, eu vou cortando, sabe? Eu vou dar um jeito de cortar, vou dar um jeito de fechar as torneiras aqui para cada vez ter menos despesas e vou dar um jeito de aumentar as minhas receitas. Vou dar um jeito de aumentar o dinheiro que entra e diminuir o dinheiro que sai. Essa é a receita óbvia, matematicamente falando, para você enriquecer. Né? Qualquer um que entende um mínimo de contabilidade, mínimo que eu quero dizer 2 aulas, né? Vai saber que é assim que funciona a coisa.
Neste ponto, você vai pensar o seguinte, bom, aí eu quero então pensar em ativos. Como que eu faço para ganhar dinheiro? Aí você vai ter mercado de capitais, que é ações na bolsa, você vai ter tesouro direto, você vai ter um monte de coisas. Só que uma das coisas que mais dá dinheiro quando um país é sério é um negócio chamado fundo imobiliário. Os fundos imobiliários dão dinheiro, por quê? Porque você coloca dinheiro e ele te retorna todo mês. Você coloca dinheiro no fundo imobiliário, todo mês ele te dá retorno. Então tem gente, inclusive, que vai fazendo o seguinte, que joga dinheiro no fundo imobiliário, ele retorna, a pessoa nem pega o retorno, já soma o retorno lá no fundo imobiliário para ganhar mais o mês que vem. Por quê? Porque sabe que está lidando com gente de bem, que os imóveis que estão lá dentro realmente existem, né? Esses imóveis são de verdade, o fundo é sólido, então é um negócio que dá dinheiro. Você está pagando para todo mês você receber alguma coisa, né? Você está comprando transações. Tá ótimo. Só que aí a China aparece no mercado e fala, nossa economia aqui é baseada nos fundos imobiliários. Beleza, bacana, significa que vocês têm um monte de prédios, né? Quando começou a se enxergar, começou-se a buscar como eram compostos, do que tinha lá dentro dos fundos imobiliários chineses, foi se descobrir que a China estava fazendo assim. Como que funciona o mercado imobiliário? Você tem um terrenão no meio do nada. Né? Você está passando na estrada e tem um terrenão lá vazio imenso, que ninguém constrói lá porque só tem mato. Aí um sujeito vai lá, cerca aquele lugar, loteia, né? Legaliza ele no estado e fala, olha, esse terrenão dá para 50 lotes. Então, para ele começar a vender aquilo ali, é muito duro. Então ele tem que abaixar o preço lá embaixo, porque é um terreno no meio do nada e ninguém quer, né? Então ele tem que vender baixinho, vendendo um valor baixo. Aí que ele começa a vender uns 10. Opa, já dá para subir um pouco o preço, porque agora já tem gente que está interessado. Vendeu 20, pode subir bem o preço, que agora a coisa vai funcionar. 30, pode subir mais. Então, quer dizer, quanto mais gente está comprando terreno naquele lugar, mais caro vai ficando o preço do terreno. Quando então as pessoas começam, vamos dizer que ele vendeu 40 e não está conseguindo vender os outros 10. Aí vem o cara que comprou um terreno lá atrás e começa a construir casa. Opa, já tem uma construção. Aí valorizou ainda mais. Então, quer dizer, os primeiros que compram terreno vão, né, necessariamente pagar bem baratinho. Agora os últimos, os caras que vão comprar no lugar, que os terrenos já foram vendidos, as casas já foram construídas, o cara vai comprar um terreno lá no meio, ele vai pagar o olho da cara. Por quê? Porque valorizou demais. E a China entendendo como funciona esse mercado, o que eles fizeram? Cara, vamos meter prédio no meio do nada. Vamos meter casa, construção, constrói. Por quê? Porque a gente vai dizer que nós temos bens que valem alguma coisa aqui para conseguir injeção do exterior. Aí tem um monte de empreendimentos, 30 construções no mundo inteiro. Onde é que estão essas construções? Onde é que estão essas coisas? No meio do nada. Tem gente morando lá? Tela azul do Windows. Então, quer dizer, é uma fragilidade. É uma fragilidade. E a gente falou, a China está fazendo isso. Nós falamos aqui no bunker, no Rogério. Na época, o Rogério ainda estava aqui em São Paulo, ele estava sentado aqui na bancada e nós falamos que cedo ou tarde a bolha imobiliária chinesa ia estourar. Né? Ainda não estourou, mas agora já chamou a atenção para ela. Daqui a pouco, estoura a bolha imobiliária chinesa. Ou seja, o pessoal vai descobrir que o que eles têm lá, mas você falou que eu tinha uma casa aqui no valor de tanto. Ela não vale tudo isso, porque ela está num lugar que ninguém quer morar. Então, desculpa aí. Obrigado pela grana. Aí todo mundo sai correndo, tira dinheiro, esvazia os fundos e os caras, quebram, né? Então, assim, o Império Chinês, ele já começa a ser bem ameaçado, principalmente por uma de suas bases de sustentação, que são os fundos imobiliários. O Império Chinês aí começa a sentir as perninhas tremerem. O Xi Jinping lá na China vai ter que tomar suas providências, né? Vamos ver o que é que vai acontecer nesse sentido. Mas, até aqui, eu estou olhando para essas coisas bem incrédulo de que a China continue de salto alto.
sobretudo porque nós avisamos. Quando a China começou a gritar, quem quer dinheiro, estamos comprando o mundo. Quando a China começou a gritar isso, e a Rússia falou, não, nós estamos assim, nós estamos aqui num problema e tal, se fizeram de coitadinho, nós aqui no Bunker analisamos e falamos. Falou, olha, a Rússia está usando a China para... Por que a Rússia não quis que a moeda deles virasse substituísse o dólar, como era a proposta da China? Porque quando você transforma a sua moeda num bem e a sua moeda tem que ser vendido, essa moeda perde valor, ela inflaciona. Sua moeda inflaciona por causa da operação bancária dentro do seu país. Isso é um assunto para uma live inteira. Isso é assunto para que levar dias conversando. Mas quando os Estados Unidos, depois da Primeira Guerra, eles falam assim, opa, nós estamos com boa parte do ouro do mundo aqui. Então a nossa moeda é bem forte e a deles é fraca. Então se eles quiserem comprar dólar, a gente vende. Começou a vender. Só quem fez as operações? Os grandes bancos. E banco é o seguinte, ele fala pro outro, você tem dólar aqui, tá? Escreve na conta dele que ele tem dólar. Vai provar que ele tem dólar ou que ele não tem. Vai provar. Você não tem como fiscalizar isso. E os bancos se aproveitaram muito dessas situações, se aproveitam até hoje, tá? Até hoje é assim. Se as pessoas todas sacassem o dinheiro dos bancos ao mesmo tempo, muita gente ia ficar sem dinheiro, porque boa parte do dinheiro que os bancos dizem que está lá, não existe na realidade. São coisas que eles escreveram na conta do cara, fala que tem lá. Inclusive tem um caso que eu vou fazer, a gente vai fazer aqui no Bunker, no documentário, em breve, um caso criminal do começo do século XX, que explica muito bem, ele é baseado, o cara pensou igualzinho, funciona no sistema bancário e fez por fora. Né? Eu não vou falar aqui porque eu vou fazer essa surpresa para vocês, a gente está trabalhando nisso. Olha, e é na base daquele tipo de fraude que a gente vai fazer, que a gente vai trazer aqui o documentário, vai fazer o documentário, que a gente vai mostrar como funciona o sistema bancário, tá? Isso daqui é o seguinte, eu Ricardo, acho, sinceramente, que o Império Chinês está chegando no final. A Rússia chegou, jogou a bomba na mão deles, o Brasil foi lá, meteu a Dilma lá nos BRICS. Não, porque agora vamos substituir o dólar, vamos tirar o dólar e fazer a transação em moeda chinesa. Você vai quebrar a China. E a Rússia falou, pois é, vamos usar a moeda chinesa. A nossa não. Dos BRICS, dos 5 bancos, 5 países envolvidos nas transações do BRICS, quais são os países ricos? A Rússia e a China. Quais são os países que não são ricos? Brasil, Índia e África do Sul. Por que a Rússia não ofereceu a moeda deles para substituir o dólar? Porque o Putin sabe que se ele fizer isso, ele quebra o resto da Rússia. Ele tem um lucro no momento, depois ele estoura. E aí, como é que vai fazer? A China resolveu se aventurar. Por que resolveu se aventurar? Porque a China não está mais nem aí. Ela estava vendendo almoço para comprar janta e posando de galã. Né? Pessoal, é isso aí, né? Então, eu acho que a aventura chinesa no Foro de São Paulo começa a dar suas primeiras... seus primeiros sinais de que as bases dessa pirâmide estão ruindo e que os caras não vão se sustentar, né? Não vão se sustentar. Eles quiseram mostrar alguma musculatura para o mundo, mostraram, mas essa musculatura estava todinha condenada, né? Então é isso aí, pessoal. Olha, esse foi aqui os comentários que nós precisávamos fazer nessa edição. Eu vou dizer, quem de vocês, você que está aí, quer se manter informado, quer ficar junto com a gente, @jornalbunker, aqui, vai lá no Telegram lá, entra lá. Quer ajudar a gente, quer ajudar o canal? Faz um pix pra gente que você ajuda o nosso canal aqui. 11 99 218 5469, tá certo? A gente não faz sensacionalismo, não coloca título mentiroso aqui. Bomba, acabou de acontecer.
pá, explodiu o mundo, urgente, isso aqui. Não. Aqui nós temos edição da manhã, edição da tarde, edição da noite. Esses dias a gente só está fazendo edição da tarde porque a gente está trabalhando na preparação de outros conteúdos que logo, logo vão estar aí para vocês. Agora, a gente está fazendo só a edição da tarde aqui todo dia às 4h30 e trabalhando nos outros conteúdos, né? Tem vindo uma série de coisas aí, logo, logo tá complementado. Mas a gente não engana vocês. Aqui a gente fala a verdade, aqui não tem sensacionalismo, aqui não tem apelação, aqui a coisa é séria, tá bom? Essa é a nossa proposta. Um beijo no seu coração, muito obrigado por participar aqui junto com a gente, você é muito importante e logo, logo a gente tá de novo fazendo ao vivo. Um beijo no seu coração, a gente vai ficando por aqui e a gente volta na segunda-feira com mais uma edição da tarde aqui do Bunker. Obrigado a Deus em primeiro lugar e fomos!